Sejam muito bem-vindos à jornada da compatibilização em BIM. Meu nome é William, sou engenheiro civil e BIM Manager, especialista em Revit que atua há mais de 8 anos nesse mercado. E nesse evento eu estou te mostrando a jornada, o caminho, passo a passo para você faturar acima de R$ 10.000 por mês desenvolvendo projetos BIM 100% compatibilizados. Na primeira aula, eu mostrei diversas oportunidades para você que quer entrar nesse mercado e atuar com desenvolvimento de projetos em BIM. E para quem não acredita que isso é possível, eu mostrei o depoimento de diversos profissionais que já aplicaram o nosso método e já está atuando nesse mercado, faturando de 10 a R$ 50.000 por mês. E eu já tenho por mim que você já é um aluno da Projetar BIM, porque isso aqui é uma aula e você está aprendendo com essa aula. Então você já é um aluno e eu quero te parabenizar por estar aqui e quero que você conte comigo nessa jornada. E para você já começar a aprender e colocar a mão na massa, eu mostrei o passo a passo como utilizar o Trimble Connect, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para essa compatibilização. Você não precisa pagar nada para já iniciar. E sim, eu mostrei como você operar a ferramenta e também como adquirir essa ferramenta, tá? Se você não assistiu, volta lá e assiste que você vai precisar dela. E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, então se você não tiver aqueles conhecimentos da aula passada, pode ser que você fique um pouco perdido nessa aula. Eu gostaria de agradecer também as dezenas de mensagens que eu recebi no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, falando, comentando sobre essa aula que foram transformadora na vida de alguns de vocês. Eu gostaria de agradecer em especial essa pessoa que mandou essa mensagem. Boa noite, William. Meu nome é Fulano. Perdão pela mensagem essa hora. Queria te contar um pouco sobre mim e te pedir um conselho. Tenho 35 anos, me formei em 2017 em Engenharia Civil no Espírito Santo. Fiz muito bem a faculdade, nunca fiquei em nenhuma prova final durante o curso. Inclusive, meu TCC foi sobre problemas que acontecem por projetos serem feitos em locais diferentes, gerando problemas na hora da execução. Porém, no sétimo período, eu acabei me decidindo montar uma estética automotiva, pois também gostava muito de carro e minha família era de empreendedor. Fiquei no ramo por 6 anos, mas ano passado minha esposa, que é engenheira de petróleo, conseguiu um emprego em Salvador e vim com ela. Vendi minha empresa e agora estou com 35 anos desempregado, sem experiência na área e sem saber o que posso fazer. Gosto muito da área de projetos, tenho um computador de última geração. Desde novo eu gostava de me aventurar no 3ds Max e fazer coisas em 3D. Porém, como minha empresa não tinha tempo para mais nada, agora eu tenho muito tempo livre e muita disposição de atuar nesse mercado utilizando o Revit BIM. Gostaria de saber de verdade por que uma opinião sincera sua é capaz de transformar uma vida. Tenho passado momentos de depressão por achar que nunca vou conseguir nada, por já estar fora do mercado há tanto tempo, porém, pela minha vontade e capacidade de aprender coisas novas, novas ferramentas, imagino que posso obter sucesso na área. O que você indica fortemente, considerando que tenho tempo sobrando para me dedicar a aprender? Aguardo seu retorno, se for possível, quando tiver um tempinho. Desde já agradeço e parabenizo por conquistar o sucesso que conquistou. Espero já chegar nesse nível. Ótima noite, abençoada semana. Recebi essa mensagem domingo, logo que eu disponibilizei a aula 1, e é justamente por conta de pessoas como nosso amigo que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, né? Então, pode ser que você esteja numa situação semelhante, pode ser que você tenha aí as suas dificuldades, mas eu vou dizer para você o que eu disse para ele. Eu estou aqui para te ajudar, para te dar a mão, eu quero te apoiar nisso. Uma coisa que me marcou bastante no processo foi quando eu fechei um cliente de uma casa de veraneio de 750 metros quadrados. Eu fechei todos os complementares para fazer, né? E aí tinha o estrutural em metálica, o hidráulico, elétrico e reuso. E Uhum. aí, cara, o arquiteto na época ele trabalhava em BIM, né? Ele trabalhava em BIM com o Revit, no caso, né? Com a ferramenta Revit. Calhou, como eu já mexia, né, com o conhecimento do curso, calhou da gente ter a mesma ferramenta ali.
E aí foi a primeira vez que eu tive ali uma experiência real ali com o BIM mesmo, né? Real na Uhum, prática, eu digo, né? Com sim. profissional, vamos dizer assim. E quando a gente começou a conversar sobre compatibilizações, tal, que aí eu comecei a ver, por exemplo, a enxergar aquela casa de 750 metros quadrados, com todas as suas instalações, conseguindo identificar ali, item a item, as incompatibilidades, até mesmo no Revit, né? Sem precisar ir, por exemplo, Uhum. para um Navisworks. Em uma reunião ali com um arquiteto há muitos anos na área, né? A gente foi andando sobre, né, cada ponta ali do projeto e ele identificando, marcando ali, ó, essa daqui, vamos tentar fazer essa alteração, você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, poxa, vamos fazer. Enfim, o diálogo foi surgindo, sabe, entre engenheiro e arquiteto, aquele diálogo gostoso, na Que verdade, era no intuito de colaboração, né? isso aqui, essa é a Esse é o palavra, a processo colaboração, colaborativo. né? A Sim. colaboração foi surgindo no intuito de resolver, solucionar um problema, para não trazer esse problema, por exemplo, para o canteiro de obra. Cara, aquilo ali foi fantástico. Quando eu vi mesmo o potencial, né, de tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu falei, meu Deus do céu, isso daqui é demais. Então, isso daí me marcou bastante, viu? Marcou bastante. E só foi possível, né, com tanto o fechamento do contrato Uhum. quanto chegar nesse resultado só foi possível através do curso. Eu acabei tendo uma maior liberdade, né? E aí eu consegui alcançar, num certo período, né, uma liberdade financeira bacana, nesse sentido, né? Projetos aí na faixa de R$ 7.500, projeto na faixa de 10. Teve mês que fechei um de 15, por exemplo, que é modelagem. Esse método que eu vou apresentar nessa aula não é só para quem está iniciando, tá? É para você também que já desenvolve projetos em Revit ou até mesmo em CAD. Eu sei que muitos de vocês já têm experiência, né, com desenvolvimento de projeto no CAD, ou até mesmo já até iniciou ali, sabe, desenvolver uma disciplina ou outra no Revit. Eu quero te parabenizar pelo esforço até aqui. Mas é bem provável também que você já percebeu que não basta só você dominar a técnica de desenvolver projetos. Que isso não é suficiente para você faturar acima de R$ 10.000 por mês com projetos BIM. E se somente a técnica fosse suficiente, você concorda que todo mundo que domina a técnica já estaria ganhando R$ 10.000 por mês com desenvolvimento? Quantas pessoas que você conhece que já projetam, mas não têm esse faturamento? Isso se dá porque é preciso de mais dois outros pontos que você precisa dominar para de fato faturar R$ 10.000 por mês com desenvolvimento de projetos BIM. São eles gestão, prospecção e, obviamente, a técnica de projetar. E são sobre eles que a gente vai falar nessa aula de hoje. Como você pode aplicar esses três pilares para você faturar acima de R$ 10.000 por mês com o desenvolvimento de projetos BIM. O primeiro pilar é gestão, e dentro do pilar de gestão, a gente divide em três categorias: gestão de empresa, gestão de equipe e gestão de projetos. É fundamental que você domine a gestão da sua empresa, pois é aqui que você vai fazer o controle financeiro, saber quando a sua empresa pode crescer, saber quando ela tem que retrair. É aqui que você vai tomar conta da parte burocrática, das documentações junto ao CREA, CAL, que é RRT, atestado de capacidade técnica, certificado de atestado técnico, enfim, outros documentos que você vai precisar ao longo da sua jornada. É aqui que você vai elaborar também os contratos diretamente com o cliente para você ter segurança legal em tudo que você está fazendo e não ter aquele risco de tomar prejuízo porque o cliente simplesmente não te pagou por falta de contrato. É aqui onde você vai a contratar a sua equipe para que você possa produzir mais em menos tempo. Aqui onde você vai pegar as tarefas que você já faz e otimizá-las. Otimizar todo o processo da empresa, contratar ferramentas, reuniões com a equipe, reuniões com o cliente. Então, tudo isso está dentro do pilar 1, gestão, e está dentro também de gestão de empresas. E qual ferramenta eu utilizo e também vou disponibilizar para você utilizar
para fazer tudo isso? O Notion. Com ele, você consegue criar templates de propostas, templates de contratos e ter propostas ou contratos ali com um clique. Nele, você também vai poder saber quanto cobrar pelo seu projeto, basta preencher ali as informações da sua equipe, né, do quadro de pessoal, dos seus custos fixos, da depreciação dos seus equipamentos. Quando você preencher essas informações, já sai ali o preço da sua hora calculado, prontinho para você poder fazer os seus orçamentos, as suas propostas de serviço. Dentro de gestão, nós também temos a gestão de projetos. E para isso, nós utilizamos o método Kanban. Muitos de vocês já, inclusive, conhecem, mas não sabe que é esse o nome, que é aquela visão em quadros onde você tem na primeira coluna tudo o que está a fazer, na segunda coluna tudo o que está fazendo e na terceira coluna o que já foi concluído. Isso é a metodologia Kanban. Algumas pessoas ainda colocam mais colunas dessas para poder controlar melhor aqueles processos. Nós utilizamos essas colunas também junto com a metodologia Scrum, onde a gente tem na primeira coluna o backlog, na segunda coluna o sprint backlog, na terceira coluna a gente coloca tudo o que está sendo feito, na quarta coluna para revisar e na quinta coluna tudo que está concluído. Então, dessa forma, a gente consegue gerir melhor todos os processos de todos os projetos, para deixar tudo organizado e centralizado todas essas informações. A ferramenta que nós utilizamos para isso é o Notion e nós também vamos disponibilizar para você. Sim, eu falei na gestão de projetos sobre a metodologia Scrum, imagino que muitos de vocês não conhecem. A metodologia Scrum nós utilizamos para gestão de equipe. Como assim, William? Tanto a metodologia Kanban quanto a metodologia Scrum se unem através de processos ágeis. Nós utilizamos elas para agilizar os processos das nossas empresas e também vamos disponibilizar para você agilizar os processos da sua empresa também. Por que utilizar o Scrum, William? Porque nele você já define entregas rápidas, de no máximo ali 1, 2 semanas. Pois toda segunda-feira a gente reúne com a equipe para definir o que vai ser entregue na sexta. Com o Scrum é possível você criar um time autogerenciável. O que é isso? É aquele time que não fica dependendo de você o tempo todo, pois você diariamente reúne toda a equipe com 15 minutos em uma reunião chamada Daily, e nessa reunião o objetivo é que cada um da equipe responda 3 perguntas. A primeira delas é o que você fez ontem, a segunda é o que você planeja fazer hoje e a terceira é se existe algum impedimento no seu caminho. Dessa forma, você promove a colaboração da equipe e promove também maior motivação e engajamento da equipe. E qual ferramenta nós utilizamos para fazer tudo isso? O Notion. Nele nós inserimos todos os membros da equipe e delegamos as tarefas que nós criamos ao quebrar todo aquele projeto em pequenos pedaços. Nós delegamos cada um daquele pedacinho para cada pessoa. Cada um estima o tempo necessário para desenvolver aquilo, de forma que, com uma semana, todo aquele pacote seja entregue. É importante também, para manter toda a equipe motivada, também fazer um planejamento de carreira dentro do seu negócio, da sua empresa, pois eu tenho certeza que você se sente motivado quando você vê que você está crescendo. A mesma coisa é para o seu colaborador. E se o seu colaborador cresce, sua empresa cresce junto. E com isso a gente fecha o primeiro pilar, que é o pilar de gestão. Então você viu gestão de projetos, gestão de equipe e gestão de empresa nesse pilar. O próximo pilar é o pilar da prospecção. Prospectar é um processo de vendas. Mas por que eu chamo de prospectar e não de vender? Porque eu imagino que, assim como eu, você também não gosta de vender. E o método que eu criei é para vender sem vender. Exatamente isso, vender sem vender. Porque você não vai precisar ficar oferecendo o seu serviço. Compra meu serviço, compra fulano meu serviço. Você não vai fazer isso. Mas sim disponibilizar
uma consultoria gratuita. Nessa consultoria, você vai fazer perguntas estratégicas para o seu cliente que vão mostrar quais os problemas ou dores que ele tem naquele momento. São perguntas utilizando um método validado chamado Spin Selling. Spin é a abreviação de situação, problema, implicação e necessidade. Em situação, você precisa compreender, fazer perguntas para entender qual a situação que o cliente está naquele momento. Em problema, você precisa identificar quais os problemas que ele está enfrentando, obviamente com perguntas estratégicas de problemas que você sabe resolver. Em implicação, você vai explorar as consequências que aqueles problemas podem trazer para a empresa ou para o negócio do seu cliente. Em necessidade, você tem que focar nas necessidades específicas do cliente, tá? Por exemplo, você está sentindo alguma dor e você vai ao médico para poder fazer uma consulta. A primeira coisa que ele faz é te examinar, ou seja, a situação do cliente. E ele te faz algumas perguntas, né, para saber como você está sentindo, para entender a situação que você está. Depois ele faz uma bateria de perguntas para identificar quais os problemas que você tem, ou seja, as dores que você está sentindo. Está sentindo dor no peito, dor no braço, dor na cabeça, dor nos olhos? Ele te faz essas perguntas para saber quais os problemas que você tem. Depois, ele olha bem no seu olho e fala: ó, você precisa tratar isso, porque senão isso pode piorar, isso pode virar uma catarata se for uma dor no olho, ou isso pode ser um tumor se for alguma dor de cabeça, enfim, ele cutuca ainda mais a sua ferida para você fazer o tratamento. E aí você, né, poxa, morrendo de medo disso acontecer, você vai e fala: "E aí, doutor, o que que eu tenho que fazer?". É aí onde ele te apresenta o que você necessita, a necessidade. Você necessita desse remédio, você precisa dessa cirurgia, você precisa disso, disso, disso e disso. E o que que você faz? Se submete a esse procedimento. O médico precisou te vender alguma coisa? Não. Ele só te apresentou os problemas, a solução do problema, e adivinha quem soluciona o problema? Ele. Ele não teve que te vender nada para você fechar com ele esse serviço. E é exatamente assim que você tem que se comportar quando você estiver com seu cliente, se comportar exatamente como o médico se comporta. O método Spin Selling, ele é mais efetivo quando você usa ele B2B, ou seja, empresa para empresa, tá? Quando você tem um cliente final, que é uma pessoa física, não precisa passar por isso, você já vai direto ao ponto mesmo. Mas para empresas, geralmente o valor é mais alto. Logo, você precisa de um processo a mais de convencimento. E qual ferramenta que nós utilizamos para fazer isso? Não é o Notion, é o Canva, porque lá a gente prepara duas apresentações. A primeira apresentação é justamente a consultoria, ou seja, você vai fazer a pergunta estratégica para identificar os problemas que aquela pessoa tem para poder ajudar. E quando você identificou que na primeira apresentação você pode ajudar aquele cliente, você vai agendar uma nova call, né, uma nova ligação com ele, para que você possa apresentar uma proposta. E aí você pergunta: eu posso te apresentar uma proposta? Eu posso te ajudar com isso aqui, isso e isso. Se ele falar que sim, ótimo, você já sai dali com a nova reunião de apresentação dessa proposta. E para isso você pode utilizar o próprio Canva mesmo. Então, é assim que funciona o nosso método, usando o Spin Selling e se portando como um médico que faz perguntas antes de oferecer uma solução para o cliente. Dessa forma, a solução é mais personalizada e uma solução mais personalizada também tende a valer mais. E o terceiro e último pilar é o pilar de projetar, o pilar da técnica. E como estamos falando sobre o jeito mais rápido, mais fácil e mais eficiente de fazer tudo isso, e você provavelmente acha que prospectar o cliente é o mais difícil, porque não depende diretamente de você. Logo, prospectou um cliente, você precisa também oferecer tudo o que ele precisa, todas as disciplinas,
todos os projetos. E com isso eu não estou falando que você vai ter que trabalhar 2, 3 vezes mais, não. Você vai ter que trabalhar o mesmo tanto, só que de forma estratégica, otimizando o seu tempo com as ferramentas que eu vou disponibilizar aqui para produzir muito mais em muito menos tempo. O nosso método de desenvolvimento de projetos consiste em 4 etapas. O primeiro deles é a modelagem. Para você iniciar qualquer modelagem, você sempre vai iniciar com um modelo de projeto que a gente chama de template. Nesse modelo de projeto, ele já precisa conter pelo menos 50% do seu trabalho pronto. Ou seja, nele precisa conter o checklist, que é o passo a passo ali para você desenvolver o projeto, que uma vez que você não precisa pensar o que fazer, você consegue desenvolver mais rápido. Nele precisa conter todas as famílias para você não ter que ficar pesquisando na internet ou em outros locais objetos necessários para compor o seu projeto. Você já tem que estar ali só focado em desenvolver e de preferência que essas famílias estejam até mesmo pré-modeladas através de grupos. Ou seja, tudo que for criado em conjunto, você cria aquele conjunto e aproveita aqueles trabalhos em todos os projetos. Essas famílias também precisam ter todas as informações, de forma que você não precisa gastar tempo inserindo informações para poder ser extraído nas tabelas. E você também precisa de ter modelos de vista configurado para facilitar essas modelagens. Tudo isso é para você modelar mais rápido. A segunda etapa é a de dimensionar. Então, uma vez que você modelou, você precisa dimensionar aquele projeto. O que é dimensionar? Dar dimensão. Será que aquele tubo naquele tamanho é o suficiente? Será que a parede naquele tamanho é o suficiente? Será que aquele eletroduto aguenta toda a fiação? Então, é nessa etapa que a gente vai identificar a dimensão dos elementos. E para isso, nós utilizamos os plugins. O que são plugins? São ferramentas que inserem habilidades que o Revit ainda não tem. Então, toda vez que você for dimensionar parte elétrica, hidráulica ou qualquer instalação, você vai precisar desses plugins, porque o Revit por si só não faz isso de forma nativa. Você também vai precisar para o dimensionamento as normas daquele projeto específico que você está desenvolvendo, né, para consultar ali as tabelas e os parâmetros que você precisa utilizar no projeto. E para o caso da estrutura em específico, você vai precisar de uma ferramenta externa, né, o TQS, juntamente com o plugin do TQS, para você fazer todo esse dimensionamento e depois voltar com um projeto estrutural completo para o Revit. Porque o Revit ele não faz dimensionamento estrutural, você precisa dessa ferramenta externa. A parte de compatibilização, quais são as ferramentas que você precisa? Do Revit, para você já ir modelando e compatibilizando o seu projeto simultâneo, né? Ou seja, se você tem que modelar um tubo e existe uma viga ali, na hora de você já criar aquele tubo, você já desenvolve ele pensando na compatibilização. E depois que você já modelou, existe um procedimento dentro do Revit chamado Clash que você identifica se mesmo assim você não deixou algo passar batido, né? Se não tem ali elementos se colidindo. E aí, lá no ambiente de projeto, você já corrige isso. E depois, para refinar essa modelagem e vincular todos os projetos, que às vezes o Revit não é capaz, né, de você colocar todos os projetos e analisar eles todos em conjunto, aí você utiliza o Trimble Connect. Ele é muito mais leve, muito mais fácil, e você nem precisa pagar nada para utilizar ele em até 5 projetos, tá? Por último, nós temos a etapa de documentação. Isso para qualquer disciplina que você for desenvolver. O processo passo a passo é o mesmo. Para documentar mais rápido, nós também utilizamos plugins aliado a boas práticas, porque os plugins eles automatizam, né, todos esses detalhamentos e inserção ali de anotações. As boas práticas já permite que você já tenha as legendas prontas, as notas de projeto, tudo já criado para todos os projetos que você for desenvolver. Tabelas de quantitativos prontas, que todos os elementos que você inserir no projeto já sai quantificado. Detalhes genéricos prontos, né? Como que é feita a execução de algum elemento específico, você já tem isso pronto também. Otimiza o seu processo. Pranchas com os carimbos prontos. Só ir lá e mudar a informação daquele projeto específico também otimiza muito o seu tempo. E o somatório de tudo isso
resulta em um arquivo chamado modelo de projeto ou template, para cada disciplina. Não cometa o erro de querer fazer um template só para tudo, tá? Um template para cada disciplina. Isso é o que vai fazer com que você desenvolva projetos muito mais rápido. Agora eu vou te mostrar o nosso método de compatibilização de projetos. Obviamente, esse não é o único, mas é o que funciona em todos os nossos projetos, que foi otimizado depois da gente desenvolver mais de 100 projetos em BIM, tá? Então, isso aqui é o resultado. Primeiro, a gente precisa entender quais são os processos que todo projeto passa, tá? Primeiro, você tem a etapa de levantamento de dados, depois você tem o programa de necessidades, estudo de viabilidade, estudo preliminar, projeto legal, básico e executivo, tá? Isso é etapa comum, tanto na metodologia CAD quanto na metodologia BIM. Essas etapas de desenvolvimento de projetos, né, são aplicadas aí no Brasil inteiro, tá? Então, esse é o processo. Porém, para a gente poder concluir, né, esse processo com um projeto compatibilizado, é importante que nessa etapa de estudo preliminar, na etapa de projeto legal e na etapa de projeto básico, ocorram, antes da entrega, um processo, que é o Clash, né? A gente chama de rodada de Clash. E como que funciona essa rodada de Clash, William? Isso aqui, você vai listar todas as disciplinas que tem o seu projeto, tá? Então, aqui, nessa coluna aqui, você vai listar todas. E aqui também, tá? Então, vai ter todas as disciplinas de um lado, todas as disciplinas na mesma ordem aqui nesse cabeçalho também, tá? E aí você vai ter uma hierarquia. Essa hierarquia, né, seguindo esses números aqui, é o que vai ditar quais disciplinas devem ser analisadas primeiro, tá? Quais disciplinas com quais, né? Ver as interferências. A primeira delas é a arquitetura. Arquitetura com o que, William? Arquitetura com arquitetura, né? Então, a gente tem a arquitetura de um lado, a arquitetura do outro, só ela sozinha. Como assim, William? Preciso fazer compatibilidade da minha arquitetura? Sim, você precisa ver se as escadas estão dentro da norma, se as rotas de fuga estão dentro da norma, se as rampas, né, estão com as inclinações dentro da norma. Você precisa ver se os afastamentos e a altura máxima da edificação está dentro da norma. Então, todas essas análises de interferências, a gente está analisando aqui a arquitetura com a norma. Então, a gente está verificando apenas a arquitetura, se ela é um projeto realmente real, tá? Fez essa avaliação, vai fazer a mesma coisa com a estrutura, tá? Verificar se a estrutura está com os pilares, vigas, tudo dentro da norma, né? Nas dimensões que realmente passam ali na edificação, né? Obviamente, a gente aqui, nesse momento, ainda tem uma pré-modelagem, né? Uma concepção, mas já é importante fazer essa verificação, tá? Porque ainda na concepção pode ser que uma escada, por exemplo, tenha um espelho maior do que o que pode, né? Ou até mesmo um piso menor do que pode, né? Que foi feito ali para facilitar a concepção estrutural, mas que está errado. Então, aqui a gente já tem essa avaliação, tá? Obviamente, junto também com as normas técnicas de estrutura, né? E aí você tem o número 3, que é arquitetura de um lado e estrutura do outro. Você vincula essas duas disciplinas, né? Você abre a arquitetura, vincula a estrutura e faz o clash automático no Revit. E é isso que eu vou te mostrar aqui na prática como faz. A primeira coisa que você precisa é baixar o Revit, né? E o Revit, para isso que a gente vai fazer aqui, é 100% gratuito, tá? Você não precisa pagar nada. A primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui em autodesk.com, clicar em Products e vir em Revit. Você clica aqui em Download Free Trial, vai abrir uma nova aba. Você clica aqui em Business, que é para negócio, Next, e aí você digita um e-mail, tá? Vou colocar um e-mail qualquer aqui, continuar, prontinho. Aí você coloca aqui, né, o objetivo para você testar, preenche com qualquer coisa aqui, tá? Nome da empresa, estado que você está, estou colocando informações aleatórias, tá? E observe o seguinte, aqui ó, tamanho da versão gratuita, 30 dias, né, a partir do dia de download. Depois que vencer esses 30 dias, você vai ter acesso à versão gratuita do Revit, tá? Porque essa versão aqui você ainda pode exportar,
Você ainda pode fazer tudo que o Revit pode, tá? Depois desses 30 dias, você só vai poder visualizar, que é o suficiente para o que a gente precisa, tá? Basta você clicar em Complete Submit, colocar o seu número de telefone. Aqui ele está me dizendo que eu já tenho esse número em uso, tá? Então eu precisaria ter um outro número, mas uma vez que você verifica aí o seu número, ele já te leva para uma tela de fazer o download, tá bom? Uma vez que você fizer o download, basta você dar um duplo clique nesse link, instalar o Revit normalmente, tá? E aí, quando ele estiver aberto, aí você já vai para a próxima etapa. Aí agora, você vai vir aqui, ó, e pesquisar por Revit Viewer. Revit Viewer, tá? E aqui no meu caso, né, ele já baixa automático, tá? Revit Viewer 2024. Se você baixou 2025, você vai utilizar o que você baixou, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse Revit Viewer e assim que ele abrir, você vai perceber que vai aparecer essa mensagem, ó. Status atual da licença. O Autodesk Revit 2024 está no modo visualizador. O modo visualizador permite todas as funcionalidades do Revit, exceto as seguintes: salvar ou salvar como todos os casos, né? Exportar, publicar projeto, modificar, publicar projetos modificados, exportar, publicar quaisquer projetos ou formatos que contenham dados de modelo e que podem ser modificados ou imprimir projetos após executar alterações, tá? Nada disso a gente vai precisar, então não tem problema, logo a gente pode utilizar essa versão. E aí, a gente vai abrir aqui a disciplina de arquitetura e vincular de estrutura. Estou aqui com o projeto arquitetônico e o projeto estrutural vinculado. Eu vou vir aqui em colaborar, verificação de interferência e executar a verificação. Observe que ele está aqui, ó, projeto atual, no caso é a minha arquitetura, né? Então ele já reconheceu as categorias de arquitetura que estão no modelo, e aqui eu coloco o estrutural, e ele já reconhece também as categorias do meu modelo. Vamos supor que eu quero verificar se não tem nenhuma janela ou porta, né? Então, janelas e portas, esbarrando com vigas ou pilares. Aqui no Revit, vigas é quadro estrutural, pilares são colunas. Então, basta eu dar um OK. Aí o Revit faz essa verificação automática e ele já me trouxe aqui, ó, vários clashes que ele identificou, tá? Então, eu posso vir aqui, selecionar um dos elementos e clicar em exibir. Vou dar um BX, selecionei aqui a janela, ó, pedi para exibir. Olha só, então ele já está me mostrando aqui que tem uma janela esbarrando num pilar. Isso aqui é muito comum de acontecer, tá? Então, se aconteceu, né, isso aqui precisa ser corrigido. Como que a gente faz agora para poder notificar o profissional de que esse clash existe? Então, aqui é um ponto, né? Mas lembra que a gente não pode salvar esse projeto, então a gente precisa comunicar ao profissional fora do Revit. E é para isso que existe o Trimble, né? Aqui você identificou o clash. Lá no Trimble você vai comunicar aos profissionais, tá? Obviamente você também identifica os clashes lá, mas não é dessa forma automática. Você já vai passear pelo modelo de forma visual, tá bom? Eu vou mostrar para você como que a gente direciona essa atividade para o profissional resolver, tá? Então, para você identificar isso lá no Trimble Connect, o que que você vai precisar fazer, né? Eu vou partir do pressuposto que você já acessou o Trimble Connect, tá? Que a gente mostrou como faz isso na última aula. E aí você vai vir nesse campo aqui, ó, tabela de dados. Vai clicar em tabela de dados, vai abrir essas informações. Aí aqui em colunas, ó, você vai vir aqui em filtrar e filtrar por essa aqui, ó, Product Name, tá? Todas as outras que já estiverem aqui, você pode clicar no xizinho e tirar, tá? Deixar apenas Product Name. Ok, aí vai aparecer todos os produtos aqui, né? Todos os elementos aqui. E aí, para você identificar exatamente aquele, né, que está com problema, basta você pegar aqui, ó, esse nome aqui, 1183574, tá vendo? Ó? Então, essa janela aqui, né, tem esse código, tá? E esse código é só dessa janela. Basta eu vir aqui e copiar.
1183.574. 1183.574. Aí vai aparecer aqui, clica com o botão direito, selecionar no 3D, e aí a janela já está selecionada, que no caso é essa aqui, tá? Então eu já posso criar uma tarefa, tá? Do mesmo jeito que eu ensinei a criar ontem, para o profissional corrigir essa janela, tá? Ou para otimizar ainda mais o seu tempo, o que que você faz? Tá vendo que todos esses itens aqui, ó, são colunas com janelas? Então, ao invés de você criar várias tarefas, você cria uma tarefa só. Como que eu faço isso, William? Crio uma tarefa só para todas essas atividades, né? Você vem aqui em tarefas, tá? Nova, aí aqui você coloca, né, o título dela, que é Arc, porque é a arquitetura que vai precisar alterar, né? Então, toda vez que for a arquitetura que precisar alterar, é o título da disciplina, tá? E aí você coloca aqui, por exemplo, janela avançando no pilar, ok? Aí você coloca também o código. Quais são elas? São elas 1183.574, e aí 1927934 e, por último, 1076177. Todas elas estão com esse mesmo problema, né? E o titular, a gente coloca aqui a pessoa que é responsável por resolver essa parte de arquitetura, e aí se você for criar outra tarefa, marca isso aqui, ó, salva, que aí ele já vai fechar isso aqui e já abrir outra tarefa para ser criada, tá? Olha só, a minha tarefa já apareceu aqui, ó, titular William Alves, né? Eu que sou o responsável por ela, e aqui apareceu a descrição, janela avançando pilar. Aí, uma vez que eu tenho esses códigos, né, o profissional que está desenvolvendo essa arquitetura vai pelo código, tá? Então, ele vem aqui, ó, em gerenciar, aqui, selecionar por ID, pegar o código, né, que está com problema, que a janela está com problema, Ctrl C e Ctrl V aqui. Basta dar um OK. Se não aparecer ela facilmente, aqui, ó, ela já foi selecionada, né? Aí eu já verifiquei aqui, ó, que é essa janela. Mas você poderia também dar um HI, tá? Que aí iria isolar ela, ó. Se eu der um HI, iria isolar ela para eu achar mais fácil. HR volta com todos os elementos para eu poder saber onde ela está, tá? E assim, né, eu como profissional que estou responsável por corrigir, vou vir aqui fazer essa alteração no projeto, tá? Uma vez que eu já corrigi, já alterei, eu venho aqui na tarefa, clico em editar e coloco o status. Ao invés de estar novo, ele é concluído, tá? Eu clico em salvar, aí a pessoa, né, uma vez que eu exportei o IFC, ou melhor, uma vez que isso aqui já foi corrigido, né? E quando eu rodar esse Clash novamente, isso aqui não aparecer, aí eu já dou essa tarefa como concluída lá no Trimble, tá? Então, essa forma aqui é a forma de identificar os clashes automáticos, tá? Para eu poder identificar ele manualmente, né? Eu faço aquele processo que eu ensinei, manualmente não, né? Visualmente, eu faço aquele processo que eu ensinei na aula passada, tá? Então, esse aqui é o jeito automático, o outro jeito é o jeito manual. E aí eu vou continuar fazendo esse mesmo fluxo para as outras disciplinas, né? Então, aqui é estrutura com arquitetura, né? Que é esse terceiro aqui, ó, arquitetura e estrutura. E o quarto? O quarto é só o HVAC, né? Ver se não tem nenhuma tubulação dando clash com a própria tubulação de HVAC, né? Ver se os elementos de HVAC estão posicionados corretamente, né? Se está todos os elementos conectados. Então, tudo isso é você analisar o projeto de HVAC. Depois você analisa o HVAC com a arquitetura, né? Ver se eles estão posicionados corretamente. Depois, HVAC com a estrutura, né? Ver se não tem nenhuma tubulação, né? Cortando uma viga ou até mesmo onde não deveria, né? Às vezes até pode cortar em alguns lugares estratégicos, mas é bom que você verifique onde não deveria, tá? Aí você já parte para o próximo, né? Que é esse 7 aqui, que é analisar o hidrossanitário. Como o hidrossanitário e drenagem são várias disciplinas de um mesmo projeto, ou seja, água fria, água quente, esgoto, drenagem, né? Tudo isso pode ser que algum momento se colida, né, essas tubulações. Então, por isso é importante que você
faça, né, essa detecção de interferência automática lá no Revit para ver se não tem nenhum elemento colidindo, tá? Tendo em vista que você consegue também fazer essa verificação da disciplina com a disciplina, tá? Ou seja, se eu quero verificar, eu estou aqui com o meu projeto hidrossanitário aberto, tá? Vamos supor, e eu quero verificar se não tem nenhuma incompatibilidade, né, dele com ele mesmo, basta eu executar a mesma interferência, tá? Eu venho executar a interferência. Ó, o projeto atual vai estar aqui o de hidrossanitário, você coloca, né, tubo e conexões de tubo de um lado, tubo e conexões do tubo do outro lado. Aí, quando você fizer essa verificação, ele vai te mostrar se não existe nenhum clash, tá? Então, isso aqui é o principal ponto para você avaliar, né, e trabalhar de forma corrigindo os problemas. Só que você, que é um especialista, vai ensinar as pessoas, né, a trabalhar e também trabalhar de forma a prevenir esses problemas. Como que a gente previne isso, William? Vamos colocar aqui, ó, que você que vai desenvolver o projeto hidrossanitário vai desenvolver para compatibilizar com a arquitetura, estrutura e HVAC, né? Só que, se você já vai ter que compatibilizar isso, o ideal seria que você vinculasse todos esses projetos no seu Revit, para quando você for desenvolver, você já desenvolver passando em locais que não considera que essas disciplinas não estão, porque aí você já desenvolve o seu projeto compatibilizado, tá? A mesma coisa para o incêndio. Se tem outras disciplinas que têm prioridade em relação à sua, você tem que vincular todas elas. Por quê? Dessa forma, você evita retrabalho, tá? Se você está posicionando no lugar que já está compatibilizado, ninguém vai precisar gerar aí notificação para você corrigir o seu projeto. Logo, aquilo que você fez já é a versão final, tá? Então, é sempre importante trabalhar utilizando isso aqui, né? Porque senão, se você querer corrigir o incêndio, mas a arquitetura já está errada, então não adianta corrigir o incêndio, porque a arquitetura já vai ter que modificar, já está errada, para que que você vai verificar o incêndio? Né? Qualquer coisa que você fizer também vai estar errado, tá? Então, por isso existe essa a matriz de Clash. E a técnica do quadro branco é, antes de você começar a desenvolver todo o projeto, você reúne com todos os projetistas, né? Abre a arquitetura, tá? Aquele projeto inicial da arquitetura, ó, que está nessa etapa de estudo preliminar. Para quê? Para que todo mundo fale, ó, eu quero esse espaço para minha disciplina, seja de espaço entre forro, seja de espaço em shaft, né? Mas eles vão te passar, né? Te passar, tendo em vista que você é o projetista de arquitetura, né? Ou coordenador do projeto, passar as necessidades que ele tem para desenvolver a disciplina deles, né? Logo, quando você criar a sua arquitetura, já vai ter um espaço para o gerador, já vai ter um espaço para a subestação, já vai ter o espaço para o gás, o espaço do incêndio, a reserva de incêndio já vai estar dimensionada. Então, todas essas coisas você já consegue criar o seu projeto já com elas definidas, tá? Se você fizer essa técnica do quadro branco aqui no estudo preliminar. E o que que consiste essa técnica? Você colocar a arquitetura ali em um quadro branco, né? Num programa, por exemplo, igual esse aqui, ó, que eu gosto de utilizar, Siteboard, né? E aí, uma vez que você insere essa imagem aqui, você vai passando, né? Várias pessoas conseguem desenhar ao mesmo tempo, né? E cada um vai desenhando o caminho que passa a sua tubulação, deixando os espaços ali necessários, tá? E esse quadro aqui é infinito, né? Então você tem aí a possibilidade de riscar à vontade. E uma vez com tudo isso riscado, você exporta, e isso aqui já é um documento mostrando, né, o que foi considerado ali naquele estudo, tá bom? Então é essa que é a técnica que a gente está aplicando aqui para já gerar os nossos projetos 100% compatibilizados e sem retrabalho. Que era essa lacuna que tinha de um processo mesmo, para eu poder falar assim, eu sou engenheira, eu faço projetos e ter essa propriedade de tipo essa segurança, entendeu? Você tem alguém, porque você está sempre acostumado, na escola você tem um professor, na faculdade, e no seu emprego você tem um chefe, sabe? Que aí você mostra para ele antes e fala, ó, tá beleza, é aquela necessidade de ter alguém para tipo, te Aprovar. validar
seu trabalho de alguma forma. E você seguindo um processo que já foi validado por alguém, pela Projetar BIM, por uma equipe e tal, te dá uma segurança muito grande de você se colocar como um autônomo, um arquiteto, um engenheiro que faz projeto. Então, assim, você é um arquiteto engenheiro que faz projeto autônomo, porém, tem ali por trás de você uma base, uma estrutura, sabe? E você acredita que com todos esses templates, o passo a passo de como fazer o projeto, você também conseguiria desenvolver qualquer projeto no Revit? Pode ter certeza que sim, pois nós temos dezenas de relatos de engenheiros e arquitetos que não sabiam nada e que hoje desenvolvem vários projetos no Revit. Com você não vai ser diferente, porque o mais difícil você já conseguiu, que é o seu diploma. Isso tudo que eu mostrei aqui é fichinha para vocês. Excelente, William. Agora eu já quero atuar e eu já me sinto preparado. Em quanto tempo eu aprendendo toda essa metodologia eu já posso atuar no mercado? Você já iniciou a partir do momento que você decidiu entrar nesse mercado. Então, se você já começou a partir de agora a prospectar cliente, você já está na área. E conseguir clientes vai ser só consequência desse trabalho. Desenvolver projetos, gerenciar a equipe, vai ser só consequência desse trabalho. Eu tenho relatos de diversos alunos que também não conheciam nada, já entrou no treinamento com um projeto para desenvolver e foram literalmente pagos para aprender, ou seja, se tornaram profissionais no mesmo dia que decidiram ingressar nessa carreira. Eu te prometi estruturar a sua empresa, não prometi? Então aqui vai. Eu vou te dar a mesma ferramenta que eu utilizo, que é esse template do Notion, para você estruturar o seu negócio. E absolutamente tudo isso que eu te ensinei aqui nessa aula é para você utilizar no seu negócio utilizando essa ferramenta. Basta você acessar o link que eu vou disponibilizar lá na descrição do grupo. Se você ainda não está no grupo, vou deixar aqui embaixo o link para você acessar. Você vai vir aqui no canto superior da tela e clicar em criar uma cópia. A partir desse momento, tudo isso que eu apresentei aqui para você vai ter acesso também aí na sua empresa. Ou seja, você já está com o meu modelo de negócio para você simplesmente aplicar tudo o que eu ensinei aqui para você. Comece agora mesmo a já faturar nesse mercado de desenvolvimento de projetos, porque eu sei que tem espaço para todo mundo e eu quero te ter como parceiro. Então eu te mostrei aqui como você aplicar na prática todos esses conhecimentos, todos os 3 pilares de gestão, da técnica de projetar e de prospecção de cliente. E para você ficar completamente apto a desenvolver projetos em BIM e faturar acima de R$ 10.000 por mês, falta só um detalhe, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Como precificar e vender projetos em BIM, mesmo que você não tenha portfólio. Então é isso. O que você achou dessa aula? Deixa aqui nos comentários também se ficou alguma dúvida, que eu terei o maior prazer em esclarecer todas as dúvidas de todos vocês. No mais, meu muito obrigado a todos vocês que estão participando ativamente da jornada do especialista BIM e até a próxima.